Com as bênçãos de Deus e havendo quórum legal, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, em discussão e aprovação ata da 6ª sessão extraordinária. Algum adendo? Não, excelência. Alguma emenda à ata? Aprovada à unanimidade. Ordem do dia. Há algum pedido específico com relação à ordem do dia? Não? Então, pronto. São julgamentos dos processos de inversão. Doutora Vânia. Doutora Vânia, submeto a aprovação do colegiado, a inversão do ônus para o julgamento dos processos que se encontram na relatoria da doutora Vânia Vilela. Depois vai ter ações institucionais no final? Não, porque a sessão extraordinária é limitada só à pauta virtual. Sessão extraordinária. Tá, mas eu queria fazer um pedido, de qualquer sorte. Pode deixar para o final. Posso deixar para o final? Pronto, doutora devidamente autorizado pelo colegiado, doutora Vânia Vilela, solicito, a senhora já se encontra, né, tem assento e no Conselho para o julgamento dos processos de número 281 a 301. Se encontra em mesa, Excelência? Pronto, pode relatar. E consta da pauta virtual, a revisora doutora Valdira. Os processos estão todos em mesa, já foi dado conhecimento do conteúdo de todos eles aos colegas, pelo envio da pauta, e eu não tenho nenhum destaque a apresentar. Ok, doutora Valdira? Excelência, nada acrescentado os processos da doutora Vânia. Ok, submeto à aprovação os processos da relatoria da doutora Vânia, número 281 a 301. 703? Aprovados à unanimidade. Não? Eu aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz Natal, um ano novo de muita paz, saúde e desde já a minha saudade diuturna da doutora Branca, a minha amiga e vizinha de sala. Vai fazer muita falta no próximo ano. E a todos um ano novo de muita paz e prosperidade. Branca, seja muito feliz, você merece. Ok, agradeço a presença de Vossa Excelência, autorizado pelo colegiado, obviamente. A senhora, se assim o desejar, se não quiser permanecer, pode se ausentar. Só terminar aqui que eu tenho Tá certo, perfeito. Então, retornando à ordem do dia, os processos que se encontram na relatoria do doutor Herbert Bezerra, a revisora é a doutora Carla Mico. Os processos número 001 a 030. Doutor Herbert, os processos se encontram em mesa? Estão todos em mesa, excelência. Pode relatar e votar, excelência. Estão todos disponibilizados aos colegas e aguardo qualquer destaque. Eu não tenho nenhum destaque, excelência. Ok, doutora Carla? Nenhum destaque, excelência. Ok, submeto à aprovação os processos de número 001 a 030. Aprovados à unanimidade. Segundo item da ordem do dia são os processos da relatoria do Dr. Pedro Souto, o revisor Dr. Herbert. Dr. Pedro, os processos número 031 a 086. Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, Excelência. Os processos estão em mesa, mas tem dois deles que o revisor me passou alguns acertos a serem feitos, sobretudo na ementa. E eu concordo realmente, e estou com eles, vou ajustar as duas ementas. E, no mais, eu tenho dois destaques, mas em processo vista. Tenho dois processos vista que eu solicitei na sessão passada, há 2 meses, estão aqui em mesa. Agora, há um problema, que as relatoras não estão presentes. Então, Excelência, eu acho que ficaria para a próxima sessão e faça a presença da ausência da relatora, né? Mas eu estou comungando com o voto. Não estou alterando nada, só acrescentando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi posterior. A minha preocupação com relação à sessão extraordinária é porque ela é limitada realmente ao que está previsto na ordem do dia, né? Eles estão relacionados? Então, eles estão relacionados? Não, eles não estão fora porque eu trago não estão relacionados, doutora.
Porque eu deixo entrar em nome. Mas assim, é uma sessão extraordinária. Eu acho que na ordinária é possível. Né? Do ponto de vista da sessão é possível. A questão apenas é que o relator, as duas relatoras não estão presentes. Que poderiam Não, tudo bem. Exatamente. Eu acho que na próxima sessão ordinária, perfeito. Não tem problema. Não, eu vou concordar, mas eu trago na ordinária. Tudo bem. Porque tem, inclusive, são 2 votos longos que eu vou precisar. Perfeito, excelência. Perfeito. Então, doutor Herbert. Excelência, eu analisei todos e só elogios ao doutor Pedro de Souto pelo belo trabalho. Perfeito. Então, submeto à aprovação os processos número 031 a 086. Aprovados à unanimidade. Terceiro item, os processos da relatoria da doutora Branca, Maris. Os processos número 087 a 121, o revisor doutor Pedro Souto. Doutora Branca, algum destaque? Doutor Pedro Souto, revisor. Eu tenho só um, já até passei para a doutora Branca, é o 110.446. 110.446, porque ele está como... veio como homologação e está como não conhecimento. Foi publicado como homologação mesmo. A doutora Branca não conhece. Na a realidade. doação da súmula 01. Certo. O assento 01. Então, seria só na publicação. Mas Perfeito. aí, mesmo assim, eu tenho ainda outra dúvida, no mesmo processo. Certo. Perfeito. O problema é o seguinte. É a infância e juventude que foi para apurar suposto aliciamento de menores, do DISC 100. Não é isso? A matéria foi, na verdade, em razão disso, desse suposto aliciamento, a pessoa foi indiciada em inquérito policial. Foi resolvida a parte criminal, porque está na esfera do inquérito policial. Mas eu me reporto aqui, e gostaria de obter aqui esclarecimento dos colegas, no tocante à parte civil, afastamento do agressor do lar, substituição do padre, enfim, nós teríamos o aspecto civil nesse mesmo processo, que eu acho que deveria ser examinado pelo promotor, tanto que ele chegou a pedir o estudo social, que não foi realizado, está dito aí no processo. Então, acho que seria o caso, não sei, de se conhecer, para que ele desse seguimento examinando a parte do estudo social, que ele mesmo entendeu que seria necessário. Doutora Branca? Sendo assim, eu vou colher os... Tem a justificativa dizendo que o caso não comporta a instituição do poder familiar, afastamento do agressor, ele está... Mas por quê? Outras medidas que são adotadas no campo civil, inclusive sob a apuração na esfera criminal. Mas ele não diz por que é que não comporta afastamento do agressor do lar. Porque ele está preso. Porque ele está preso. Não, mas tinha a parte da instituição até do poder familiar, né? Ela disse que não comporta, pode não ter. Mas não tem justificativa, né? Eu não sei. Tanto que ele pediu o estudo social. O promotor solicitou o estudo social que não foi realizado. Mas é uma matéria jurídica, não é nem estudo social. Não, mas o estudo menor. Não, é menor, sim. É porque havia uma venda de revistas pornográficas na casa, coisa parecida, uso de revistas pornográficas, tanto que foram apreendidas. E foi aberto no inquérito policial e o camarada foi preso. Mas aí, não, mas é porque o objeto principal era a apuração do suposto aliciamento dos menores. Ou seja, a parte civil. Mas não tinha parte civil também? Eu entendo que não há... Eu acho que a parte criminal não esgota, né? Esse é o pensamento de Vossa Excelência, e Vossa Excelência vai submeter a votação. Claro. Doutor Pedro, volta no sentido do conhecimento. E conhecimento da devolução para que ele faça o estudo social e dê seguimento. Porque Na tem parte civil. A parte civil. Eu acho que não esgotou na parte criminal que está... Não, excelência, mas seria não conhecimento da parte criminal. Isso. Aí, parcial conhecimento. Isso. Parcial conhecimento para ele examinar a parte civil. Eu acho que seria por aí. E com relação à parte civil, não houve investigação. Não, ele pediu o estudo social, mas não foi realizado. Não foi realizado o estudo social. E ele o promotor se avexou, se adiantou e promoveu o arquivamento sem o estudo social? Estranhei esse aspecto. A idade, maioridade? Aliciamento de menores.
Aí. Isso. Aí você já estava assento, conselho? Tá. Matéria criminal? Tá, mas aí tem a parte civil de proteção do menor, que foi o objeto principal. É. Porque o objeto principal da instauração era a proteção dos menores, na esfera civil. Teve alguma medida protetiva? Não, teve não. Teve não, ele pediu. Interessante ter a medida protetiva. Em casa. Acho que estão em casa, porque o estudo social não foi realizado. Ele solicitou e depois não realizou e mesmo assim ele arquivou. Qual tem um grau de parentesco deles? Goianinha. Não sabe, não tem a história porque o estudo social não foi realizado. Eu acho que ficou intacta, né? Porque a parte criminal... a parte criminal foi uma consequência encontrada já na instrução. Mas no primeiro momento se buscava a parte civil. São menores e maduros, né? Menores em situação de risco. Isso. Continua ou não sabe? Ninguém sabe se continua porque o estudo social não foi realizado. A dúvida foi essa. Pressupõe-se que não continua porque o acusado se encontra preso. Só um esclarecimento, doutora Branca. Eles são parentes, não? O acusado e as vítimas? Não. Aí não caberia a destituição do pátrio poder. Já são teria vizinhos, várias tudo medidas bem. cíveis que estariam já postergados, né? Eu entendo o seguinte, assim que a promotora recebeu, ela solicitou o estudo social. E, ao mesmo tempo, foi informada de que estava tramitando na área criminal, esse mesmo espaço está sendo objeto de um inquérito policial e que o acusado estava preso. Aí o que foi que ela considerou? Não cabe destituição. porque ele não é pai, não é irmão, não é filho. Eram vizinhos, né? Nessa informação eu tive no processo. E, em segundo lugar, qual medida civil teria tomado? O afastamento dele. Quando ele for Se ele solto. está preso. Sim, mas ele. Bom, isso aí é meu Subtende que ele possa retornar. Ou seja, a parte protetiva do menor ficou intacta. Só se examinou o aspecto criminal. Pois é. Não fez. Eu acho que. Perguntaram por que o Eu acho que seria o caso de dessa conhecer forma. parcialmente para mandar que ele desse seguimento. O que está no Claro. Proteger o menor. O que está no salso é isso. E isto me convenceu. Perfeito. Então vou colher os votos. Doutora Daci Oliveira. Se os menores são... Doutora Daci, o microfone. Se os menores não são filhos do acusado, eu pensei que fosse a mesma casa. Então já está sendo... Eles são vítimas no processo criminal. A matéria aí, que o Ministério Público apurou foi criminal, para saber a situação daquelas crianças naquela situação criminal. O réu foi preso, estão respondendo o processo crime, está respondendo, pelo que eu escutei aqui no relatório. E aí a situação de risco de que ele estão anunciando alguma coisa na casa do menino, não foi relatado nada disso aqui, não. Não tem nenhum fato dizendo sobre que o menino, se os menores estão em situação de risco com relação aos pais dele ou às pessoas que são imediatamente protetoras dele. Eles tinham uma situação criminal, como vítima de um crime que está sendo apurado na esfera criminal. E tem um assento do Conselho que diz que não se conhece. Eu vou votar com a relatora. Ok. Razão da matéria criminal. Deu um assento do Conselho, né? Doutor Arli? Doutor Arli? Com a relatora. Doutora Valmira? Também, excelência. Doutora Carla? Com a relatora, excelência. Doutor Paulo? Microfone, excelência. Microfone. Eu me preocupei com esse aspecto, não obstante o argumento da relatora, a importância, mas eu peço vênia para externar essa preocupação e embarcar no que foi levantado, doutor Pedro. Claro, nós sabemos, existe um assento a ser observado aqui por nós do Conselho, mas não é um aspecto criminal que nós estamos vendo. É um aspecto civil, protetivo, que ficou sem uma resposta mais esclarecedora. Eu peço vênia para dividir e acompanhar o pensamento do doutor Tesouro. Do revisor. Doutor Herbert?
Excelência, da mesma forma, nós temos, de fato, assento para não conhecer com relação à matéria criminal, mas no que pertine à questão civil, a questão da proteção à criança ou adolescente, eu entendo que deva ser convertida, no caso, em diligência nesse aspecto, para que possa a diligência solicitada pelo promotor de justiça se realizar, que foi o estudo social. Por isso que eu acompanho o voto dissidente, o voto do doutor Pedro de Souto. Ok. Doutora Lourdes? Já. Excelência, fazendo um raciocínio aqui no que consta do relatório, que realmente não vem a contento, mas dá para a gente deduzir que, nesse caso, como não tem vínculos de parentesco com a pessoa, como ela está afastada, foi presa, e o aspecto criminal já dava para comportar a solução de eventuais medidas que pudesse ser ajuizada, porque o réu, o acusado, né, de praticar esse crime, está afastado das crianças, desse ambiente onde elas se encontram. Eu acompanho a relatora, só lamentando assim, que a promotora poderia ter trazido algo melhor no seu relatório. E realmente é não conhecimento, né, em razão de se tratar de matéria criminal. Não por judicialização, mas por se tratar de matéria criminal que este Conselho não conhece. Não vejo viés cível a ser explorado pelo Ministério Público. Ok. Acompanhando a relatora, proclamo o resultado por maioria. Relativamente ao processo 11.0446/2014, o Conselho não conheceu, nos termos do voto da relatora, vencidos Dr. Paulo, Leão, Dr. Herbert, que acompanhava o voto condutor, e o Dr. Pedro Souto na condição de revisor. Há algum outro destaque, doutor Pedro? Não, só esses dois mesmo. Ok. Submeto à aprovação os demais processos da relatoria doutora Branca. Aprovados à unanimidade. Chamo os processos da relatoria doutora Daci Oliveira, os processos número 122 a 136. A revisora doutora Branca Maris. Doutora Daci. Todos os e-mails, excelência, eu não tenho nenhum destaque. Perfeito. Doutora Branca. Submeto à aprovação os processos. Aprovados à unanimidade. Chamo a apreciação e votação os processos da relatoria do Dr. Arli Maia. Os processos número 137 a 188. A revisora é a doutora Daci Oliveira. Doutor Arli? Tem um destaque. Estão em mesa e com um destaque. É o doutor Ricardo de Paula. De 003/2014, de 76.545, de 718/2013, de 76. Peraí, excelência. 76.545, próximo. 718/2013. Ok. O 76.577/2014. O 78.761/2014. E o 104.771/2014. Com relação, agora, o último, com relação ao 76.106, eu fiz uma pequena modificação na ementa, adequando, porque tinha uma expressão que não comportava. Vou pegar aqui aí. Era se referia à questão de efetivada matrícula em rede de ensino, que não tem nada a ver com eu retirei, suprimi essa expressão, não tem nada a ver com Ok. Doutor, perfeito. E é isso. Doutora Daci, algum destaque? Aos processos que continuam em mesa? Não, doutor Arli? Ok. Então, submeto a aprovação. Aprovados à unanimidade. Chamo o sexto dos processos que estão pautados da relatoria da doutora Valdira, os processos 189 a 254. O revisor é o doutor Arli Maia. Doutora Valdira? Excelência, estão em mesas e eu não tenho nenhum destaque. Doutor Arli? Submeto à votação.
Aprovados à unanimidade. Chamo os processos do item 7 da ordem do dia, os processos da relatoria doutora Carla Mico. Os processos número 255 a 280. Revisora doutora Valdir. Doutora Carla, está com a palavra. Eu tenho destaque. Okay. No 3517 de 2013, o que acontece? É a segunda vez que ele vem para cá, para o Conselho, e com homologação parcial. O promotor pede arquivamento parcial. É uma situação de consumo que o contrato, várias cláusulas contratuais. À medida que ele vai resolvendo as cláusulas, ele pede o arquivamento parcial. Então, na primeira vez foi a doutora Mildred, a conselheira, e foi por esse conselho homologado o arquivamento parcial. Novamente ele vem com novo homologação parcial, porque outras cláusulas foram solucionadas. Acredito que a gente deva depois pensar como fazer isso, no assento talvez, porque se o objeto é um dividido em 10 itens, o arquivamento ele deve ser, não conheço essa figura de ficar pedindo arquivamento parcial no mesmo processo. Pelo número vocês estão vendo, é 3517, nós já estamos em 114 mil, né? Então, eu não conheço, como eu sou a mais nova do Conselho, eu trago só esse destaque, que novamente, de fato, solucionou mais um item do contrato, mas restaram outros itens. E ele mesmo reconhece e ele mesmo pede um arquivamento parcial. E eu não sei se isso é corriqueiro aqui, com o processo com 10 objetos, vai solucionando cada objeto, vem para cá e faz o arquivamento parcial. Pois é. Então, eu chamo só essa atenção. Eu chamo a atenção assim, porque não tem como a gente deixar de homologar, porque de fato resolver essa questão. E ele só pede o arquivamento parcial. De fato é um arquivamento parcial, um homologamento. Então eu só questiono. A senhora está votando no sentido da homologação parcial? Sim, porque o pedido é dessa forma. O pedido e coincide. E a outra para judicializar, né? Uma é judicializar e ainda tem uma que ainda vai ser arquivada. Ele está fatiando. Agora, houve o desmembramento ou é um processo? É um processo só. Ele vem e volta. Aí ele continua, vem e volta. Agora vai fazer a mesma coisa. Às vezes, doutor Preda, nós já tivemos. É plenamente possível. Eu acho que a gente já teve até uma situação dessa. São contratos, às vezes, de adesão, contratos longos, na qual você intervém com a empresa ou intervém com a cooperativa e consegue resolver aquele item naquele instante. E depois continua, tal, até obter e faz outro ajustamento de conduta, resolvendo já outro contrato, eu não vejo... outra cláusula daquele contrato. Se ele homologar ele pode executar, né? Ele pode resolver uma parte e outra não, e judicializar a outra. Não é o caso. Você poderia relatar para a gente ter mais... Eu confesso que eu nunca me deparei com a situação dessa. É o número Carla. É o primeiro, 35. Poderia relatar que a gente ficava mais à vontade para... já tem outro arquivamento. Eu já recordo muito, já houve um outro caso. Trata-se de inquérito civil instaurado em face das instituições financeiras, Banco GMAC e BV Financeira, sob o fundamento inicial de que as mesmas estariam cobrando juros sobre juros em suas atividades. Certo? Aí, diante da análise dos contratos firmados pela recorrente, ele encontrou várias questões. Em relação ao banco GMAC, cobrança de juros capitalizados, cobrança de juros excessivos, cobrança acumulada de comissão de permanência, juros, atualização monetária e multa contratual, exigência de honorários extrajudiciais, tarifa de emissão de boleto bancário, tarifa de cadastro, previsão de fórum diverso do domicílio do consumidor. Bom, daqui ele resolveu uma das outras, no outro arquivamento parcial, uma parte ele judicializou, a outra ele está pedindo agora, e ainda sobrou um último item, que é a previsão de foro diverso do domicílio do consumidor, que ele pretende solucionar na esfera administrativa ainda. Certo? Eu acho assim que isso causa uma demanda para o Conselho desnecessária, talvez. Não é que é ilegal, talvez essa demanda de ir e vir é um pouco estranha. É possível, Excelência, possível, mas... Essa matéria, esses temas afeitos ao sistema financeiro bancário, né, especificamente, hoje toma conta das sessões das câmaras que Vossa Excelência bem conhece, e eu já tive a oportunidade de fazer uma análise até de números, e normalmente hoje ocupa em segundo lugar o volume de processo em segundo grau, as questões de bancos. E são muitos temas
né? São muitos temas que eles tratam e realmente é difícil para avançar, porque pelo volume de processo a gente percebe que os bancos eles adoram persistir no erro, porque são poucas as pessoas que vão a juízo. E no momento que o membro do Ministério Público consegue avançar nessas cláusulas, é um ganho enorme para a sociedade, e para nós, e para a justiça, porque diminui a possibilidade de acrescer mais processos discutindo essas taxas e tal, né? Então é muito difícil. Tem colegas promotores que entendem que o Ministério Público sequer deveria atuar, entendeu, nessa matéria. Mas é um avanço muito forte. Eu sei que é difícil entender esse avanço lento. Não é isso, doutor Herbert, não é isso. A questão não é ótimo que ele está resolvendo as questões paulatinamente e resolucionando. Isso não é a questão. É a questão de qual a necessidade de encaminhar se a matéria toda não está concluída na esfera. Porque... Então, ele vai concluindo, ótimo para a sociedade, ótimo para ele, que encerra isso. Porque eu penso assim, numa escola, a escola tem a questão da merenda, do livro didático, da direção, do professor que não vem. Imagine se cada vez que se fosse resolver uma questão dessa, viesse para o conselho, realmente a questão foi solucionada, aí homologa, aí volta. Então, eu não entendo, essa é a segunda vez que já vem, só e que vai esse voltar. Promotor, para a mesma finalidade. Eu não sei, mas ele, ao invés de instaurar um inquérito para cada tema, juro, capitalização... Não é isso. Juros sobre juros, para taxa... Não é isso que eu estou colocando. Ele instaurou um para resolver tudo com aquele banco. Mesmo. Isso não é essa a questão. Não é essa a questão. É prazo não, Carminha? Não, 2013. E outra coisa, à medida que homologa isso aí, ele vai ter um título... O promotor já vai ter um título para cobrar e fiscalizar se os bancos ainda estão, os dois bancos no caso, se ainda estão cometendo. Também não é o caso de título. Também não é o caso. Doutora Darcy Oliveira. Esclarece bem esse precedente aqui do Conselho de se homologar parcialmente, porque o promotor tem prazo também de ficar com o inquérito, vai ficar indefinidamente não. Mas aqui, por exemplo, na academia de ginástica, o doutor Pérez tinha 1000 inquéritos, que cada academia vão fazer acessibilidade. E a gente mesmo que orientou para fazer um só. Então tem 1000 academias. Se 500 resolverem e 500 não, ele vai homologando à medida que se for resolvendo. Aí tem que ser parcialmente. Perfeito. E ele judicializa aqueles que não atenderam. Então, não é o caso. Não é o caso. É o mesmo contrato com várias cláusulas. E ele está, à medida cada do possível... cláusula... Né? Há cláusulas que as empresas, instituições financeiras não concordam, então ele judicializa, e há cláusulas em que ele consegue já o acordo. Portanto, ele pede a homologação e outras ele continua trabalhando. Para tentar conseguir. A luta contra os bancos é o gato e o rato. Só uma pessoa jurídica. Inventaram agora a cédula de crédito. Doutora Carla, eu acho a preocupação pertinente, a doutora Carla está trazendo para a reflexão do Conselho, que está encaminhando no sentido da homologação parcial. Acolhendo o que o promotor trouxe, acontece que se isso virar rotina, com toda essa quantidade de processos, inclusive hoje chegaram mais de 15 para a gente entregar amanhã, então já bate e volta. Então, mas não entrega amanhã. Então, vai para a secretaria e a doutora Carla está encaminhando. Ok. Algum o destaque? Nenhum outro destaque. Doutora Valdira, sem destaques. Submeta a aprovação. Não é o caso, não. Não é o caso, doutora Garcia. Submeto a... Não é o caso, não. Não é o caso. Submeto a... Não é esse caso. Claro, doutora. Excelência, eu vou pedir vista, com a devida vênia, eu pedi vista para dar uma examinada na questão, até porque não passou pelas minhas mãos nenhum desse tipo. Eu gostaria de dar uma examinada. Pronto. Ótimo, porque eu acho que a gente talvez devesse tomar uma atitude, né? Eu gostaria de passar até porque isso, como diz Vossa Excelência, pode respingar em outros. Em outros, vocês imaginem uma escola, um hospital, falta esparadrapo, falta gás, aí conseguiu o esparadrapo, aí vem. Aí depois falta o gás, vem. Aí volta. Eu peço vista. Essa questão, só um esclarecimento para a relatoria.
nesse novo encaminhamento, foi um novo ajustamento de conduta que ele está encaminhando? Ajustamento de conduta. Não é submissão de ajustamento de conduta. De forma nenhuma. Nem é prazo, nem ajustamento de conduta. É dessa situação. Ele resolve o objeto dentro daquele contrato e vem. Né? E falta ainda uma solução ainda. Ainda virá novamente. Meu processo. Então, com pedido de vista... Se tiver 20 cláusulas nesse contrato, porque cada coisa vem com um relator diferente, Pois é, vai vir assim, vai ser assim. Essa matéria com o processo temporalmente vai examinar um com o banco outro. Mas aí, o processo 3517 se encontra sob vista do Pedro de Souto, submete à aprovação os demais processos aprovados à unanimidade. Não havendo mais processos na ordem administrativa, doutora Carla, não teria assuntos institucionais? Seria só para algum comunicado? Na realidade, nem poderia ter, porque aconteceu recentemente. Nós recebemos pelo Zimbra uma informação de uma proposta de resolução que disciplina o relatório mensal das secretarias e assessorias. E ele foi encaminhado dia 16/12, com prazo até o dia 19/12, para que nós colocássemos, fizéssemos as sugestões, se assim entendêssemos. Além do prazo exíguo, considerando que a gente precisaria ver e estudar isso, parece que a proposta foi redigida por uma pessoa que não tem muita familiaridade com o que acontece numa Procuradoria de Justiça. Então, a primeira questão que eu queria levantar era a extensão desse prazo. Certo. Porque, considerando que nós estamos na última semana antes do recesso, que cada gabinete quer deixar 0, então, em 3 dias, isso seria inviável a gente já pensar. Ainda assim, eu vou até amanhã protocolar um ofício com as minhas sugestões, mas eu já gostaria, não vão ficar como eu gostaria de apreciar com mais detalhe. Outra questão. Essa resolução, essa pretensa resolução de relatório, ela coloca como promotorias e procuradorias de justiça, mas nós temos assessores ou ministeriais, assessores jurídicos ministeriais, nos órgãos de apoio, no núcleo recursal, nos CAOPs, no GSI, no GAERCO, na assessoria jurídica da Procuradoria-Geral de Justiça. Por qual razão esses assistentes, esses assessores, assessores jurídicos, ministeriais, não vão ser obrigados, porque é uma obrigatoriedade sob pena de falta funcional? Qual é a justificativa da administração de não ser essas pessoas também fazerem o relatório? Então, são 2 questões que surgiram agora, por isso que também não poderia nem pauta extraordinária, etc. Mas eu não teria outra oportunidade de me insurgir contra, em relação a essa questão. Eu vou levar... Excelência, só para colaborar com Vossa Excelência, se me permitir, e eu também tive a oportunidade de já analisar e percebi a infelicidade do material levado para a Sua Excelência o Procurador-Geral com relação aos anexos. Os anexos são voltados tão somente para promotores de justiça. Creio que quem redigiu, quem sugeriu, não conhece a realidade de atuação do Procurador de Justiça. Não conhece a realidade do trabalho desenvolvido pelos assessores nas Procuradorias de Justiça. Então é bom que se converse e não se leve, não se enverede pelo caminho de que o colégio vai apenas ser ouvido para opinar, para não se cometer injustiças. Eu quero acrescentar também o que Vossa Excelência disse. Aliás, esse relatório desconhece, eu acho que grosseiramente, inclusive, Excelência, porque a atividade dos nossos assessores, ela até extrapola a atividade puramente de assessoramento, porque eles fazem o trabalho duro, braçal, administrativo. Inclusive, eu quero levantar outra questão, Excelência, já que Vossa Excelência faz parte da administração. Os nossos assessores, dioturnamente, como está havendo um número grande, expressivo de parte contra funcionário, a minha assessoria é constantemente retirada dos seus afazeres, que não são poucos. Esse ano eu tive mais de quase 1.500 processos judiciais que passaram pela minha procuradoria, além dos processos do Conselho.
E minhas assessoras são constantemente, aliás, uma que é até efetiva, ela é constantemente retirada dos seus afazeres, inclusive hoje, ela está com o padre. Sai dos seus afazeres, né? Porque nós temos prazos para cumprir, depois são cobrados, às vezes até indevidamente, né? Porque depois esse assunto eu quero levar ao colégio de procuradores. E ali, quer dizer, se sobrecarrega, eu não sei se isso é uma política deliberada ou não. Ou é uma falta de organização. Eu acho que isso é falta de conhecimento. Eu não diria uma política deliberada, mas uma falta de conhecimento. Não, eu estou colocando... Na realidade, doutor Arli, nós estamos já com a minuta... Deixa eu encerrar, claro. Aí depois você pode até, né, complementar. Eu estou colocando dentro desse contexto de cada vez mais serviços, né? Nós, com apenas 2 assessores, há muito tempo que nós precisamos de um terceiro assessor ou de um funcionário administrativo. Estagiário não resolve, apesar da boa vontade desses estagiários. Na verdade, muitas vezes nós temos que sair do nosso fazer para né, orientar, né? E chega um ponto que está ficando insustentável. Isso é um crescendo. A movimentação de processos administrativos, processos judiciais nas nossas procuradorias é um crescimento quase que geométrico. Só é pegar os relatórios, né, fazer estatística e vai ver isso. Aí, dentro desse contexto, surge mais um encargo para os nossos assessores, né, para emitir relatórios, que esses relatórios que não vão refletir o verdadeiro trabalho desses assessores. Por quê? Porque você fala só na questão judicial, camuflando toda uma atividade que não é pouca, administrativa. É isso, Excelência. Apenas complementando o que a doutora Carla falou. Eu respeito. Com relação à questão das sindicâncias e processo administrativo disciplinar, nós estamos provavelmente criando uma comissão especial de sindicância. Né? E isso vai fazer com que não só os funcionários que trabalham nas procuradorias, mas os demais funcionários que trabalham em outros setores, porque não é só da procuradoria, né? Das procuradorias, eles desempenhem mais, com mais vagar, com mais tempo, sem essas atividades extraordinárias. Mas com relação ao tema proposto da doutora Carla, eu vou levar ao conhecimento da administração, e não só a questão da extensão do prazo, mas com relação ao próprio conteúdo do relatório e seus objetivos. Bom. Eu queria só uma pergunta. A abrangência do relatório, uma justificação, né? Eu acho que a administração tem que ser transparente, porque só os assessores ligados a procuradorias e promotorias vão sofrer, vamos dizer assim, ser imposta essa obrigação sob pena de falta funcional e a informação que eu tenho é que todos vão prestar essa informação. A emenda está dessa forma. A emenda dispõe sobre a criação e regulamentação do relatório mensal de atividades das secretarias e das assessorias jurídicas ministeriais ligadas às promotorias e procuradorias de justiça no âmbito do Ministério Público. Essa é expressamente dessa forma. Então, essas outras instituições, esses outros órgãos de apoio, etc., também têm o mesmo cargo, e eu gostaria de saber por que essa distinção. Excelência, pela ordem, também, eu só queria só aproveitando a oportunidade que a doutora Carla pediu, né, sugeriu esse prazo, e eu também estava pensando nesse pedido, doutora Carla, para que seja estendido esse pedido para que seja analisado o próximo ano, até porque as nossas atividades terminam amanhã. Então, assim, como nós somos institucionais, eu vou encaminhar os pleitos. Entende? Porque Vossa Excelência disse que ia submeter... Estou recebendo apenas... Diga. Por favor. Vossa Excelência disse que ia submeter ao procurador. O procurador está de férias. Mas ele retorna, Excelência. Ainda hoje? Não, ele retorna... Porque amanhã termina o recesso. 29. Sim, tudo bem, mas nós estamos em recesso. Não, mas eu vou entrar em contato com ele para... Certo. O que eu estou pedindo é que esse assunto volte apenas quando nós estivermos aqui, quando todo mundo estiver, o colegiado estiver presente, porque nós vamos entrar em recesso a partir de amanhã. Então, nós não sabemos qual foi a decisão que foi tomada, se foi acatado, se não foi. Nós só temos condições de saber quando nós retornarmos do recesso a partir do dia 7 de janeiro. Então, é esse pedido que eu faço para que essa análise seja feita e que seja comunicada quando nós retornarmos do recesso, né? Para que a gente não seja
Pronto, eu vou levar a demanda e... Por favor. E uma outra coisa que eu gostaria também de reforçar, um pedido que foi feito pelo doutor Pedro ao Procurador-Geral na última sessão, de mais um estagiário ou de um MP residente para quem compõe o Conselho. Certo, vou levar porque está bem complicada a situação dos conselheiros. Nós estamos recebendo processos diariamente, e o secretário aqui do Conselho sabe da quantidade que nós estamos recebendo, e é praticamente inviável. Por exemplo, eu que participei de uma comissão esse ano, pelo fato de eu ter perdido uma reunião, uma sessão do Conselho, porque eu estava doente, então meus processos atrasaram demais, porque tive que viajar, o colega Herbert viajou para Mossoró, doutor Pedro também, doutora Carla, então isso atrasou, e se nós tivermos, a gente só tem um estagiário, e veja bem, às vezes a gente tem um estagiário que realmente dá conta, às vezes o outro não tem condições, ainda está começando, não tem um nível, e então é esse o pedido que eu faço para quando for agora em janeiro, que a gente voltar, a gente tem um MP residente, um estagiário, alguém que possa nos ajudar nesse processo de conselho, porque não é brincadeira não, chega a dar um desespero com tanto processo, que é processo de todo o Estado, né? Todo o Ministério Público, os colegas mandam, viu, doutor Juvino? Então, reforçando, e finalmente, aproveitando, não vou mais falar, para desejar um Feliz Natal para todos os colegas, e um ano novo cheio de bênçãos, de muita paz e saúde. Excelência, pela ordem, acho bastante razoável o pleito da conselheira doutora Carla Amico, que com ressonância nos demais conselheiros, para que haja essa possibilidade, Vossa Excelência está assumindo, em substituição à administração, faz parte da administração superior, está na presidência, ou agora no exercício da Procuradoria-Geral e na presidência aqui do órgão colegiado também, Então, é bastante razoável para possibilitar esse estudo e essa análise com o cuidado que o caso requer e a amplitude. Também estou somando a proposta que foi feita. E também, nós já tivemos aqui em outro momento, com relação ao pleito de doutora Valdira e de doutor Pedro, da assistência, tivemos em algum momento na administração do doutor Onofre, pleito deste conselho, no sentido de que fosse disponibilizado pelo menos 2 MP residentes, salvo engano, para ficar junto ao conselho e dar uma assistência a todos os conselheiros de uma forma mais palpável, com pesquisas jurídicas que às vezes a gente necessita e o estagiário ainda não tem a concepção, a vivência, a compreensão de como é uma atuação de um conselheiro, qual é a sua função realmente, o seu papel de revisar as promoções de arquivamento de uma atividade que é tão importante para a instituição. E não é à toa que algumas vezes nos deparamos com alguns equívocos de julgamentos, alguns conselheiros que julgam de uma forma, às vezes são convocados e chegam, não estão sabendo como está sendo a última posição do colegiado, e depois somos objetos de crítica pelos membros da própria instituição, que ficam apontando as divergências, dizendo que o conselho age dessa forma de um dia, na outra age desse outro. Então, seria importante ter esse reforço na pesquisa jurídica com pessoas da área, realmente, assim, já formadas em direito, ou MP, ou assessor, como for possível. Só era isso, sim, e desejar também a todos um Feliz Natal e registrar aqui a nossa última sessão com a doutora Branca Maris, que fique bem aqui registrado no áudio, a nossa despedida oficial aqui, que ontem foi muito calorosa, muito emocionante, e que vai deixar saudades, certamente, como colega, como amiga, como companheira de tantos anos aqui no nosso Ministério Público, que deixou a sua marca, o seu papel. Até mais, doutora Branca, aí, até qualquer dia. Tudo de bom. Antes de encerrar. Não, apenas nós conversamos pessoalmente e ficou praticamente certo, mas é só para confirmar, afinal de contas, essa é a última sessão do Conselho, no tocante ao funcionamento no recesso dos gabinetes. Aquele assunto que nós conversamos. Sim, fica a critério da autonomia de cada gabinete. E se é isso, se está reafirmado isso. A semelhança do que ocorreu
no recesso anterior. Perfeito. As procuradorias e promotorias, eles fazem a sua organização de funcionamento, não é? De acordo com as suas demandas e necessidades. Né? Se houver necessidade de um outro trabalho, aí é interessante que o procurador o comunicado à direção comunique a direção para fins de regime, autorizar a entrada. Alguns, né? Autorização de entrada, coisas que... Né? Ok. Ok? Bom, antes de encerrar, eu quero registrar e pedir e determinar que se consigne, né? Um voto de agradecimento pelo período em que a doutora Branca não só esteve participando dos colegiados da nossa instituição, mas que a integrou desde a primeira promotoria ou cargo, né, como promotor substituto até o exercício da Procuradoria-Geral. Desejar a Vossa Excelência, em nome de todos que compõem o Ministério Público, muita saúde, as bênçãos de Deus, paz e prosperidade nessa nova fase de vossa vida. Né? E a senhora está nos deixando não para inatividade, né? Com certeza terá outros tantos, né, atividades e rotinas que deverão com certeza preencher maravilhosamente sua vida. Né? Desejar que esses momentos sejam realmente, né, prazerosos e alegres e que lhe tragam realmente a satisfação que a senhora, todos nós buscamos, né, como seres humanos. Então, muitas felicidades. Declaro encerrada essa sessão extraordinária, agradecendo a Deus e a presença de todos os conselheiros.